nós temos um exército de gente inválida. Profecias do Fim do Mundo. Esse livro traz as principais profecias reconhecidas pela Santa Igreja de santos, santas, beatos, veneráveis e papas sobre o fim dos tempos, os tempos do Apocalipse que nós estamos vivendo. Importantíssimo para você entender o que vem por aí. O livro Profecias do Fim do Mundo está na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, em tiragem limitada. Adquira logo o seu. Livro em pré-venda será enviado para você em março de 2023. Reserve o seu exemplar, tiragem limitada. Eu gostaria muito que as pessoas que ainda insistem em ir à falsa igreja estivessem conosco estudando essas passagens todas da Sagrada Escritura, para conhecerem mais quem é Deus, para entenderem mais quem é o Senhor. Sim, meus irmãos, o Senhor não está mais nos tabernáculos, não está mais nos sacrários, essa é a grande verdade. Foi profetizado, inclusive, que isso aconteceria. Não faltou muito no início do século passado para que o Senhor fizesse isso. Santa Faustina o deteve com orações, com prantos, com jejuns, penitências, mas essa gente exagerou demais. Porque ficaria o nosso Senhor numa igreja consagrada a Pachamama? Porque ficaria nosso Senhor numa igreja onde muitos e muitos e muitos do clero só pensam em si mesmos e não no Senhor, e muito menos no povo de Deus? Porque ficaria o Senhor numa igreja que simplesmente está interessada em outras tantas coisas do mundo, como política, ecoteologia, a nova ordem mundial, discursos da ONU? Por que permaneceria ali se ele não é o centro da atenção e se ele não está sendo louvado como deveria? Pior, porque permaneceria o Senhor na igreja que era dele e foi entregue nas mãos do demônio, da deusa Pachamama, Mãe Terra, deusa Gaia? Vocês acham mesmo que o Senhor ia ficar lá? Óbvio que não. Isso é muito óbvio. Nem ao menos ficou depois que tiraram o Santo Padre, o Papa Bento XVI, do poder, porque rejeitaram o vigário de Cristo. Fazendo isso, entraram em cisma, entraram em excomunhão automática, entraram em apostasia, mergulharam na heresia e simplesmente o Senhor também ali não está mais. Então, por todos os lados e por todos os motivos que você pode olhar e pensar e avaliar, se enganam aqueles que acham que estão recebendo ainda a Sagrada Comunhão, só estão recebendo um pãozinho. Eu não estou faltando com respeito com o corpo do Senhor, que tantas vezes eu mesmo recebi, a Eucaristia. Não é isso, é que é verdade, é isso mesmo. Não há mais transubstanciação faz tempo. O Senhor não está mais nos sacrários, nem nas mãos de sacerdote nenhum, entre aspas. Essa é a verdade. E também está cumprindo a profecia da Beata Ana Catarina Emérite, que disse que ia chegar o tempo que nós receberíamos apenas o pão. Não era outra coisa, não seria outra coisa que não apenas o pão. Vocês veem que historicamente é assim. O Senhor não tolera que simplesmente seus filhos adorem deuses pagãos, mas isso aqui ele nunca tolerou. Porque os deuses dos pagãos são demônios. A pessoa é filha de Deus ou é filha do diabo, pode escolher, mas as duas coisas ela não pode ter. Aquela coisa que a mídia, a cultura popular ficou batendo durante tantas décadas, é uma vela para Deus e outra para o diabo. Pode dar as duas para o diabo, Deus não quer a sua vela não, pode dar. Já aproveita e acende as duas. Vai perder tempo, vai gastar aí vela, vai gastar parafina de bobeira, porque o Senhor não vai aceitar, vai só ofender o Senhor. Melhor ficar só do lado que escolheu do que querer ofender mais o Senhor, que já está tão ofendido. É claro que o Senhor ia sair daqui. Olha, quanto mais eu estudo o Antigo Testamento, quanto mais a gente vê quem é nosso Deus, mais você entende que tem todo o sentido do mundo que o Senhor não esteja nos sacrários. E a gente fala, não pode ir à missa com hereges, lá não está... E o pior é que assim, é muito pior do que agora do que foi em todos os tempos da nossa história. Veja como é pior. De um lado você tem apostasia, cisma, heresia, excomunhão automática. Tá? Então quem ainda era do clero
estando com Jorge Mário Bergoglio, em comunhão e união com ele, está em comunhão com tudo que ele faz e fala de errado, com todas as suas heresias, a sua apostasia, etc. E conclusão da história, estão como eles comungados, compartilham da mesma excomunhão, é justo. Agora, por outro lado, nós temos um exército de gente que tem a sua ordenação inválida. Estamos diante de um exército. Uma boa parte do clero, nem ao menos a sua ordenação é válida. Nesses últimos 10 anos, nenhuma foi válida, por exemplo. Mas vamos lá na Bela Dodge rapidinho de novo. Bela Dodge, espiã russa, que na década de 30 infiltrou mais de 1000 agentes comunistas nos seminários, fingindo ser padres, mas na verdade eram comunistas se infiltrando na igreja. Cada um deles, obviamente, pode o maior santo juntar um colégio de papas, descer todos os papas do céu e impor a mão, e o cara, a ordenação dele continua sendo inválida, porque ele nem católico não é, e ele está lá com péssimas intenções, o sacramento é inválido. Resultado da história, essas pessoas estão lá, elas entraram para subir na vida, para subir na carreira, para dominar seminários, e aí então garantir que os que vão entrar não têm vocação, como acontece ainda, também para dominar aí dioceses e chegar até o Vaticano. Levou algumas décadas, mas eles chegaram. É teoria da conspiração? Procure o livro Escola das Trevas, Bela Dodge. Ela que se confessou com ninguém menos do que o venerável Fulton Sheen. Ela confessou. Mas e quantos outros espiões russos também infiltraram gente no mundo inteiro? Ela agia mais ali naquela parte até dos Estados Unidos, não só ali, mas ali também. Mas e quantos outros infiltraram agentes comunistas no mundo inteiro? Então essa turma toda, eles, a ordenação deles é inválida. Sujeito inválido chega a bispo, bispo inválido. Todos os padres que ele ordenar, inválidos. Está entendendo? Nós temos um exército de gente aí do clero que tem ordenação inválida. É pior, né? Não é? São hereges, cismáticos, papapá. Ah, mas eles vão se arrepender e vão voltar para o seio da igreja. Não existe isso. Eles não são padres. Eles não são padres. Simplesmente eles não são sacerdotes, não são bispos e não são nada. A não ser gente infiltrada para fazer o que realmente está fazendo. E quando eu falava isso há 4 anos atrás, quando eu comecei a falar isso, achava que eu era meio louco, meio Dan, né? Assim, não é possível, teoria da conspiração demais, né? Entre outros xingamentos, isso aí é só, esse é o bonitinho, não vou falar os xingamentos na frente do Senhor, não fica bem, tá bom? Respeitando vocês todos também. Mas acontece o seguinte, vocês estão notando o que está acontecendo no mundo, na parte política? Vocês estão notando a infiltração em todos os setores da sociedade mundial? Por que não na igreja? Muito menor, muito mais fácil de entrar na igreja do que tomar aí os governos mundiais como o anticristo está tomando. É muito mais fácil, porque era muito menor em relação, assim, a meios políticos de quantos países nós temos no mundo, imagine aí. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é o fim do mundo mesmo. Quem fala que vai ter 1000 anos de paz, eu vou contar um negócio para você. Tem remédio para acordar, para dormir? Tem, né? Dá Rivotril para dormir, mas para acordar o que tem, né? Dá o remédio para o sujeito acordar, porque fala, você está dormindo, meu filho, não vai acontecer isso aí jamais. Nós estamos ladeira abaixo para o inferno, isso aqui é o fim dos tempos, estuda mais as profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Não vai atrás daquelas que são confortáveis para o seu coração, não, vai atrás da verdade. A verdade é dura, é amarga, mas é a verdade. O Senhor saiu realmente da falsa igreja, é isso que nós temos que ter em mente. Não é a primeira vez, olha aqui, abandonando o tabernáculo, lá com os hebreus ainda, lá atrás, antes de Jesus. Pois é. Então não foi a primeira vez, foi a última, mas não foi a primeira. Eu espero que tenha sido a última. Que nós não percamos na igreja doméstica, que está conosco a Igreja Católica Apostólica Romana, que nenhum de nós apostate, nenhum de nós consiga a proeza desagradar ao Senhor e ele então se retirar da sua igreja doméstica. Pense nisso, tenho batido muito nisso, alertando vocês bastante para isso, para vocês terem assim noção da responsabilidade que vocês têm à frente das igrejas domésticas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo,
terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente!